Atenção, aposentado e pensionista. A situação da revisão da vida toda acaba de tomar novos contornos dramáticos nesta atualização de 22 de novembro de 2025. O que está sendo revelado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal vai muito além de simples mudanças de entendimento jurídico. Estamos presenciando uma das maiores reviravoltas da história recente do direito previdenciário brasileiro, com consequências que podem afetar milhões de vidas de forma definitiva. Comente agora mesmo aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha e responda. Você consegue entender como ministros que defenderam o direito por 5 anos podem simplesmente mudar de posição no último momento? Sua participação é fundamental para mostrarmos a dimensão nacional desta reviravolta. Antes de mergulhar nas revelações mais impactantes, é essencial acompanhar sempre a data de cada análise, pois as informações estão evoluindo rapidamente. Para não se confundir com informações desatualizadas, é recomendável acompanhar conteúdos dos últimos 15 dias, considerando a velocidade com que os eventos estão se desenrolando no STF. A DIN 2111, aquela ação que alguns ministros estão tentando usar para prejudicar o direito dos aposentados, provavelmente se encerrará agora nos quartos embargos de declaração. Muitos podem pensar que já era hora de essa ação terminar, e a concordância de que ela já cumpriu seu papel. A DIN 2111 já deu o que tinha para dar, e sua continuidade apenas prolonga a indefinição que prejudica milhões de aposentados. Contudo, é fundamental reconhecer e parabenizar a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, que entrou com essa ação há mais de 25 anos para defender o direito de quem estava se aposentando e dos trabalhadores em geral. Não se pode esquecer que os aposentados e pensionistas tanto contribuíram e ainda contribuem para este país. Miguel Toes, atual presidente da CNTM e da Força Sindical, junto com o Grande Medeiros, fundador dessas organizações, merecem reconhecimento pelo trabalho incansável. A equipe da ABL, Aibadari, Luquim e todos os envolvidos sempre prestaram um trabalho excepcional nas questões processuais. Na ADIM 2111 foi possível avançar até onde as circunstâncias permitiram. A estratégia sempre foi de contenção de danos, não necessariamente de avanço, mas sim de segurar a intenção de prejudicar a revisão da vida toda. Quem estava tentando interferir no tema 1102.0 INSS, com apoio de Barroso, Gilmar Mendes e posteriormente outros ministros. Nos segundos embargos de declaração, houve avanço no sentido de conseguir uma modulação de efeitos que, embora tímida, mostrou que existem ministros que, mesmo tendo votado contra a revisão da vida toda, se preocuparam com a segurança jurídica. Um exemplo é Dias Toffoli, que fez o pedido de destaque na ADIM 2111, apresentou voto tentando negociar uma modulação de efeitos maior, mas os outros ministros não aceitaram naquele momento, resultando em uma modulação tímida que apenas reconhece quem tinha decisão favorável, sem necessidade de devolver valores. Esta modulação limitada não representa justiça real. Primeiro, porque fazer justiça seria pagar todos os aposentados com direito, independentemente de terem entrado com o processo ou não. Segundo, mesmo limitando para quem entrou com a ação, não se pode fazer o que o STF fez, reconhecer apenas quem tinha decisão favorável, pois isso foge do controle do aposentado. A situação se tornou ainda mais injusta porque, após dezembro de 2022, havia juízes que seguravam processos de aposentados esperando a publicação do acórdão, que só aconteceu em abril de 2023. Enquanto para julgar contra os aposentados, alguns magistrados liberavam 10, 15, 20 sentenças por dia para bater metas do CNJ. Processos complexos, como aposentadoria especial que exige análise de laudos, audiências e perícias, eram deixados para depois, enquanto sentenças contrárias aos aposentados eram produzidas em massa, muitas vezes sem a devida análise. Não se trata de generalizar ou atacar a magistratura, mas de relatar situações vivenciadas na advocacia. Havia casos de juízes querendo apenas soltar sentenças de revisão da vida toda sem ler adequadamente os processos ou acompanhar os desenvolvimentos no STF. Posteriormente, essas decisões foram retratadas pelos próprios juízes ou derrubadas em instâncias superiores. Dos quartos embargos de declaração, realmente a DIN 2111 já deu o que tinha para dar, mas a CNTM estava correta ao entrar com esses embargos. Quando se tem duas estratégias possíveis, uma na DIN 2111 e outra no tema 1102, é necessário usar ambas. A CNTM não atrasou a revisão da vida toda,
Pelo contrário, lutou até onde foi possível contra a tentativa de prejudicar os aposentados. Um fator crucial que contribuiu para o desandamento da revisão da vida toda foi Luiz Alberto Barroso ter assumido a presidência do STF. Enquanto Rosa Weber era presidente, o processo demorou, mas andou e foi favorável. Depois que Barroso assumiu, trouxe à tona a DIN de 1999 que estava praticamente adormecida. Três fatores principais contribuíram para o problema atual: o novo presidente do STF, Barroso, o novo presidente do INSS, que até foi preso, e Jorge Messias como advogado-geral da União, agora indicado para ministro do STF, que produziu diversas notas técnicas, incluindo uma de 480 bilhões de reais que ninguém teve coragem de assinar. Para demonstrar que a DIN realmente estava adormecida, basta analisar sua tramitação. Processo de 1999, algumas petições em 2000, uma liminar em 2000 que nem citava o artigo 3º, mas o artigo 2º, não mencionando a regra de julho de 1994 em diante, como Alexandre de Moraes deixou claro. De 2000 a 2003, nenhuma movimentação, 3 anos parado. Depois, mais 3 anos praticamente parado até 2006, apenas com substituição de relator por aposentadoria. De 2006 a 2010, mais 4 anos parado. Algumas movimentações em de 2011 a 2012, depois de 2015 a 2020, 5 anos parado. Apenas em 2021 algumas pequenas movimentações, e só começou a caminhar em 2023, já com a intenção de Barroso de usar essas ADs contra os aposentados. O processo ficou 3 anos parado, depois mais 3 anos parado, depois 4 anos parado, depois 5 anos parado. Esta é a realidade da ADIM que estava sendo usada para prejudicar aposentados, um processo que dormiu por décadas e foi ressuscitado apenas para atacar direitos já consolidados. É importante notar que não se trata de questão partidária. Bolsonaro indicou tanto Nunes Marques quanto André Mendonça. Nunes Marques foi quem deu o voto de divergência e pediu destaque às 23h40 de 8 de março de 2022, atrasando a revisão da vida toda em mais de 8 meses. Por outro lado, André Mendonça é hoje o maior defensor da revisão da vida toda. Isso pode ser afirmado sem medo de erro. Fachin também é um defensor, mas se não pedir destaque, espera-se uma postura mais ativa de sua parte como presidente do STF. André Mendonça pode pedir destaque sozinho, mas o apoio de Fachin seria fundamental neste momento. Analisando o tema 1102, a grande questão é se será prejudicado pela DIN. Uma informação reveladora: no primeiro julgamento do tema 1102, o STF colocou como data prevista para fim do julgamento 27 de agosto de 2020. Esta data permanece até hoje no site do STF. O processo que deveria ter terminado em agosto de 2020 não apenas não terminou, como ainda estão tentando tirar o direito dos aposentados. Alguém já havia mostrado essa informação de que o STF prometeu julgar em agosto de 2020? Esta é a realidade que precisa ser conhecida por todos os aposentados. Alexandre de Moraes, relator da revisão da vida toda e vice-presidente do STF, era visto com bons olhos até mudar seu voto. Pode-se chamar de traição, surpresa desagradável, reviravolta. Defender a revisão da vida toda por 5 anos para mudar de opinião no último voto é inexplicável. Com maioria de 6-5, se mudar um voto, não há mais maioria, e o pior é que não querem respeitar a decisão de dezembro de 2022. O que aconteceu nos bastidores do STF? Esta não é uma acusação, mas uma pergunta legítima. 5 anos defendendo a revisão da vida toda para chegar no último julgamento e mudar de ideia. O que pode explicar essa mudança radical? E onde está a discussão sobre modulação de efeitos para quem entrou com processo? André Mendonça e Rosa Weber mantêm posições coerentes. Rosa Weber antecipou seu voto, Barroso também antecipou, André Mendonça continua com voto impecável, mas Alexandre de Moraes mudou completamente sua posição. O voto mais recente de Nunes Marques é revelador. Ele propõe cancelar a tese e acolher os embargos do INSS, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Exatamente os efeitos que Alexandre de Moraes tanto havia criticado anteriormente. Efeito infringente nos embargos de declaração ocorre quando o acolhimento do recurso leva à modificação do resultado da decisão original. É uma hipótese excepcional, pois a natureza principal dos embargos é integrativa, não modificativa. Embargos de declaração servem para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não para alterar o mérito da decisão.
Embargos de declaração não podem ter efeito infringente via de regra, e todos que estudam direito sabem disso. Alexandre de Moraes criticou isso anteriormente e agora parece estar permitindo exatamente o que condenava. Considerando que Alexandre de Moraes está envolvido em outras questões de grande repercussão nacional, parece não estar com foco total na revisão da vida toda. Por isso, é fundamental que seja feito um pedido de destaque para resolver a questão no plenário físico, com discussão adequada. A revisão da vida toda merece ser discutida em frente às câmeras, com microfones, com transparência total. O julgamento vai até 23 horas e 59 de terça-feira, 25 de novembro. Este pode ser o último momento para que a justiça prevaleça através de um pedido de destaque que leve o julgamento ao plenário físico. A pressão popular e a cobrança por transparência podem ser os únicos fatores capazes de reverter este cenário devastador. Comente agora. Fachin e André Mendonça peçam destaque. Salvem a revisão da vida toda e compartilhe esta análise urgentemente com todos os aposentados que conhece. O tempo está se esgotando rapidamente e apenas a união de todos os interessados pode pressionar por um julgamento justo e transparente. A revisão da vida toda não pode morrer na calada da noite, ela merece a luz do plenário físico e o debate que milhões de aposentados merecem.